Olá pessoal, eu sou o Thiago, professor de literatura dos CP Vestibulares e vou comentar as questões de segunda fase de FUVEST 2012 da prova de literatura, ou seja, das questões da questão 7 à questão 10. São 4 questões, portanto, que na segunda fase de português cobraram literatura. Tranquilo? Olha só. Questão 7 é sobre o livro Memórias de um Sargento de Milícias, né? São todas obras que estavam na lista de literatura, então nenhuma surpresa. Havia um trechinho para que você lesse, em seguida 2 afirmativas, e você deveria concordar ou discordar dessas 2 afirmativas. Vamos ver a A primeiro. A diz o seguinte: vê-se no excerto que a comadre procura incutir em Leonardo princípios morais destinados a corrigir o comportamento do afilhado. Então você tem que responder essa questão concordando ou discordando dela com base no excerto. Olha só, essa afirmação ela tem que ser vista com alguma ressalva. Na verdade, ela é um tanto falsa. O que na verdade a comadre quer fazer ao dizer ao Leonardo que ele trabalhe, não é que ele seja um cidadão mais respeitável, mais moralizado, uma pessoa melhor, mas o intuito dela é que ele trabalhe a fim de evitar confrontos, conflitos, confusões com o Major Vidigal, né? Isso fica claro nesse fragmento que está aí. A finalidade de ele trabalhar é que ele se livre das garras do Vidigal, o que aparece no excerto. Então, a afirmativa A deve ser contradita. Quanto a B, diz o seguinte: no sermão que prega a Leonardo, a comadre manifesta a convicção de que o trabalho é fator decisivo na formação da personalidade de um jovem. Olha, no fragmento dado não aparece nenhuma referência à ideia de que a comadre entende que o trabalho é importante para a formação da personalidade de um jovem. Então eu insisto, a comadre diz que ele deve trabalhar pelo simples fato de que assim ele consegue se livrar das garras do Major Vidigal. Ou seja, para a comadre o trabalho tem essa finalidade e não formar a personalidade do afilhado. Ou seja, a afirmação B também deve ser discordada. Ou melhor, você deve discordar dessa afirmação. Tranquilo? Próxima questão, questão 8, agora Dom Casmurro. Saímos do romantismo, viemos para o realismo. Há novamente um fragmento para que você lesse, e a A vai pedir o seguinte: se estabelecemos uma analogia ou um paralelo entre a gravura, de que se fala no excerto, e o romance Dom Casmurro, os termos gravador e gravura corresponderão a que elementos internos do romance. Então, nesse fragmento, houve uma ilustração de gravador e gravura. Então, a gravura é o soldadinho. O gravador é quem o pintou. Como isso se aplica, então, ao romance de Machado de Assis? Pelo seguinte modo: o gravador seria o Bentinho, é aquele que narra, é aquele que conta as suas memórias. E a gravura, por consequência, é a narrativa, é o livro em si. São as memórias contadas pelo gravador ou narrador Bentinho. Questão tranquila. Na B, a FUVEST pediu o seguinte: continuando no mesmo paralelo entre gravura e Dom Casmurro, pode-se considerar que a lição dada pelo pai ao filho a respeito da gravura serve de advertência também para o leitor do romance? Justifique sua resposta. Sim, essa comparação feita entre a gravura e o livro serve sim de advertência ao leitor. Por quê? O que o leitor vai ler não é a própria realidade do que houve. O que ele lê no livro, o que ele lê no romance, as memórias com as quais ele tem contato não correspondem necessariamente à realidade. Isso que ele lê seria a gravura. Ou seja, essa narrativa pintada pelo narrador, que é Bentinho, ela pode ser manipulada, ela pode ser falha, ela pode ser dúbia. Há um gravador, Bentinho, que conta a sua história e a sua gravura. Então essa comparação feita adverte o leitor. Ó, leitor, o que você está lendo, a imagem que você lê, a gravura que você lê, na verdade é a pintura de uma pessoa, são as memórias contadas em primeira pessoa pelo Bentinho. Então, há de se desconfiar de uma narrativa em primeira pessoa que seleciona fatos e não, de certa maneira, descreve a realidade, não o que ela faz. Então, essa comparação, sim, é uma advertência ao leitor. Questão um tanto tranquila também.
Essa é a 9, se refere à Cidade e às Serras agora, né, um romance realista português. Há um fragmento para que você leia, nesse fragmento há referência a Dom Miguel e referência à ideia de que o Jacinto fosse uma espécie de socialista. Bom, A vai pedir então que você explique de maneira bem resumida o que era o miguelismo e como isso se relaciona ao Brasil. Então, o miguelismo é essa corrente política que apoiava que Dom Miguel, filho de Dom João VI, ascendesse ao trono português. Dom João VI morre, está aqui no Brasil Dom Pedro I, também filho de Dom João VI, irmão de Dom Miguel. Com a morte do pai, Dom Pedro I vai a Portugal, lá ele se torna Dom Pedro IV, toma o trono português e, ao tomar esse trono, entra em conflito com Dom Miguel. Então, o miguelismo é essa corrente partidária, política portuguesa, que apoiava que Dom Miguel subisse ao trono e não Dom Pedro I no Brasil, IV em Portugal. Uma questão que se refere, sim, ao livro, mas de cunho histórico bastante forte. A B vai perguntar para a gente se, de acordo com a obra, ou melhor, de acordo com a obra, o que seria ser socialista para o Jacinto? O que quer dizer ser socialista no caso de Jacinto? Bom, no caso dessa personagem, ser socialista é fazer uma política que privilegia os pobres. Então, o livro narra para a gente que ele vem, constrói casa, melhora a qualidade de vida de umas pessoas pobres com as quais ele tem contato, e essa luta por diminuir um pouquinho a desigualdade, dar um pouco de condições de vidas melhores ao pobre, é o que, na verdade, no livro denomina ser socialista no caso do Jacinto. Não que ele vai pregar socialismo, divisão de terras, nada disso. Simplesmente ajuda ao pobre, ao necessitado, garantindo a ele um mínimo de condição de vida e um mínimo de conforto. Isso é ser socialista para o Jacinto no romance. A última questão, a questão 10, que se refere agora a Capitães da Areia, de Jorge Amado. Novamente havia um trechinho para que você lesse, um trecho que vai descrever um sertão, como você pode ver, belo, lírico, apesar de um tanto pobre, e também nesse excerto vai ter uma referência a Lampião, uma espécie de justiceiro, de libertador desse sertão. Com base nisso, a proposta pediu que você comparasse a visão do sertão que há em Capitães da Areia e também em Vidas Secas, 2 livros da lista. E a proposta, a questão pediu que você explicasse essa comparação com base na terra e na B fiz essa comparação com base no homem. Bom, quanto a em relação à terra, pode-se dizer que em Vidas Secas, a terra ela é um ambiente muito seco, um ambiente sem vida, um ambiente de morte, ou seja, um ambiente sem lirismo nenhum. Quando eu vou para Capitães da Areia, embora também tenha um sertão um tanto pobre, é um sertão mais lírico, é um sertão mais belo, é um sertão que seria palco da luta humana pela sobrevivência, pela justiça. Então, em Vidas Secas não há esse lirismo. E em Capitães da Areia, há sim. Quanto a B agora, essa comparação entre Capitães da Areia e Vidas Secas, se referindo ao homem, também existe uma diferença entre as duas obras. Se eu pensar em Vidas Secas, se eu pensar em Fabiano, sobretudo, eu vejo uma família e eu vejo personagens que, na verdade, se subordinam à situação. Eles não têm força para lutar, eles são manipulados, eles são explorados, eles são violentados por diversas esferas sociais e permanecem nessa condição, ou seja, um homem subordinado, passivo, refém desse contexto que é o sertão. Se eu pensar agora em Capitães da Areia, a posição do homem, né, desse sertanejo, ela é diferente. O excerto mostrou para a gente a referência a Lampião. Então, Lampião é aquele que tentou, de alguma maneira, trazer um pouco de justiça, de luta, de revolta, de não aceitação da condição em que está o sertanejo. Então, em Capitães da Areia não há submissão, essa passividade, mas há uma ação, há uma tentativa de força, de revolta, de modificação do ambiente.
Tá? Essa foi uma prova para quem leu o livro, foi às aulas, fez exercício, sem muita dificuldade. É claro que não é uma prova de decoreba, você tem que chegar aqui, tem que ler o excerto, tem que pensar um pouquinho e chegar a uma resposta. Para quem estudou e para quem treinou simulados e coisas assim, não teve muita dificuldade para reconhecer o que leu e entender o que pedia a questão e assim formular uma resposta. Seja como for, espero que vocês tenham ido bem e também espero receber boas notícias quanto à aprovação de vocês. Até a próxima e tchau!